Que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Dinis Tivani, o braço direito de Venâncio Mondlane, desiste de beber água oferecida pelo Conselho Constitucional após ser alertado que a mesma poderia estar envenenada. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Olha para que onde nós chegamos. As pessoas não confiam nos órgãos as instituições do Estado em Moçambique. Infelizmente. Inscreva-te no canal, partilhe o vídeo, comenta, aquele like maroto, dislike se não curtir, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, divulga meu TikTok, divulga a sua marca aqui na nossa plataforma. Então, desde já, vamos aqui para a notícia. Sim, família, uma situação inusitada chamou a atenção no encontro em que a Lúcia Ribeiro, que é a presidente do Conselho Constitucional, manteve com Albino Forquilha, que é o presidente do Podemos, Dinis Tivani, que é o representante de Venâncio Mondlane, e o advogado de Venâncio Mondlane do Partido Podemos. Mas o que, família? Em alguns vídeos que circulam nas redes sociais, mostram o momento exato em que Dinis Tivani, o braço direito de Venâncio Mondlane, tenta beber água do Conselho Constitucional e simplesmente é alertado por alguém: oi, não bebe essa água, pode estar envenenado. Isso é grave. Esta hora estaríamos a ver o Dinis Tivani a virar saudade, a 7 palmos da terra. Só teríamos camisa, a lembrança é só foto. Mas graças a Deus, graças a essa pessoa que o alertou, que meu cidadão, não bebe essa água. O vídeo é esse que vocês estão vendo aqui nesse exato momento. O vídeo é esse. Olha a que ponto nós chegamos. Está a entender como que a situação é em Moçambique, está em Moçambique? Então, isso é mais um motivo para nós nos juntarmos firme e forte, para irmos para as ruas reivindicar o que é nosso de direito, o que é do moçambicano de direito. E o Eri é basicamente isso. As pessoas perderam total confiança nas instituições, não confiam nas instituições. Infelizmente, vale ressaltar que não é só Dinis Tivani, várias outras pessoas já escaparam da morte. O próprio Venâncio, Wilker Dias, a Quitéria, entre outros, estão sendo ameaçadas nesse exato momento. E o Tivani, em tom de brincadeira, né, mas com uma coisa séria, foi na sua rede social, Facebook, dizer basicamente assim: olha, o meu tio me ligou a dizer que é para comprar bebedouro e andar sempre com ele. Ele questiona por que meu tio disse isso. É porque o tio do mesmo não confia. Para quem não viu as falas do Tivani no Conselho Constitucional, eu vou deixar aqui. Vamos lá ouvir aqui, por favor. Boa tarde mais uma vez. Bom, quando eu entrei aqui, eu estava muito apreensivo, porque tenho que confessar que fomos escolhidos de surpresa. Não tem sido tradição habitual, exatamente, do CC fazer este tipo de convites. Por acaso a imprensa perguntou-me qual era a expectativa. A primeira coisa que eu disse era ter agenda. E viemos aqui um pouco instáveis até, porque gostaríamos de nos ter preparado melhor, não é, para esta conversa. Mas relaxei bastante ao perceber que se trata de um café. Então, sendo um café, eventualmente não deveríamos ter só mais duas questões, porque durante o café as pessoas interagem, pode ser que o meu colega depois sinta que deve dizer alguma coisa. Mas, Veneranda, nós sentimos uma preocupação. Eu tenho passado de jornalista, não vi muitos aqui a fazer apontamentos, provavelmente, e eu fiquei um pouco ultrapassado, porque à medida que recebi as novidades, para mim, são novidades, eu não conseguia apanhar paridade com a lei. Pode ser que tenha sido ignorância minha, mas em muitas questões eu tenho outro tipo de entendimento, e à medida que a Veneranda foi falando, eu não consegui fazer esse paralelismo. Isso dificulta, mas pronto, é um café. Provavelmente, talvez se estivesse numa situação formal, a Veneranda faria melhor subsunção, e assim podíamos dialogar melhor. Por exemplo, eu vou pegar assim pela cauda.
a vereadora faz aqui um comentário em relação à preocupação do Dr. Forquilha com esta questão da transparência, porque é nosso sentimento que, ao nível das várias instâncias, estamos a falar da CNE, nas mesas, dos provincial e nacional, há sempre a presença dos representantes dos partidos e dos candidatos. Parece-nos que também é outra questão que eu não vi plasmada na sua intervenção, que era perceber que base legal tem o CC para estar a fazer contagem de votos. A nós nos parece que é uma função da CNE e STAI. E ficamos bastante preocupados agora até por perceber que estamos a falar de uma reverificação ao nível do apuramento parcial, portanto, ao nível das mesas. Portanto, e é exatamente uma fase que interessa aos próprios delegados de candidatura, também aos mandatários. Então, eu não encontro paralelo, primeiro, para perceber como é que o CC fez passou a ser detentora desta competência, mas depois é que nos parece que, por esta questão de transparência, que até é se aparece plasmada na lei eleitoral, significa que é uma divisa que emana da nossa própria lei, o Estado de Direito Democrático, só o termo democrático já diz transparência. E não entendemos como é que, a esta altura, fica-nos realmente muito estranho que, a esta altura, e justamente numa fase em que se vai tomar uma decisão da qual não haverá recurso que não tenha os olhos dos outros partidos. Então, aqui cria-se realmente uma grande preocupação, porque não consigo entender como é que o CC pode fazer as vezes da CNE e do STAI, mas depois não pode se comportar como o STAI, que é abrir as portas para os partidos políticos. Nós temos as nossas ideias. Eu vou dar um exemplo, pela forma como nós fizemos o apuramento. Esta é uma preocupação também. Percebemos que, da metodologia usada, estão a fazer uma comparação entre os editais da CNE versus partidos. Já tínhamos feito um comentário em relação porque, ao nosso ver, e de acordo com aquilo que foram os nossos relatórios, os editais já parecem fraudados. Portanto, já há uma adulteração dos resultados. Efetivamente, o sentimento que nós temos, é por isso nós, de certa maneira, dizemos, a razão pela qual nós não concluímos, não tivemos 100% de editais, não é só pelo fato de termos sido impedidos deliberadamente. Isto é uma queixa, já vou aqui colocar, porque temos inveja até termos visto na deliberação da CNE, que eu vou dizer o nome, que o Partido Frelimo aparece com 54 mil delegados de candidatura. Nós também queríamos ter, e não foi por falta de capacidade, não nos deram essa possibilidade. Mas não só nos deram essa possibilidade, como quando nos fizeram chegar os editais e as atas, elas já apareceram adulteradas. Então, nos parece que comparar editais da CNE versus os editais dos partidos políticos, sem, por exemplo, abrir as urnas, abre um grande precedente, porque não faz jus. É preciso saber, se já estamos a descer até a fase do apuramento parcial, por que não abrir as urnas? Como é que vai aferir que a ata da CNE é verdadeiramente digna de ser escrutinada como válida, se não abriu a urna? Então, estas questões, logo à partida, podiam ter sido sanadas ou discutidas ao nível desse mini congresso que seria CC, CNE, que é uma das partes interessadas, mas os partidos, eventualmente. Podíamos fazer uma espécie de um checklist. Não é? É uma questão de transparência, até porque vou pegar aqui a deixa do Dr. Forquilha em relação à crise pós-eleitoral que nós vivemos. Não é? Os órgãos jurisdicionais também contribuem para a pacificação, não é, do país. Então, até porque depois a própria vereadora disse que esperamos encontrar a verdade eleitoral.
Então, uma outra questão, a veneranda faz menção de que estamos diante de um órgão jurisdicional. E nós também entendemos assim, veneranda, que o processo eleitoral é verdadeiramente um processo jurídico. Novamente, começamos a ter dúvidas sobre a base legal, por exemplo, para o Conselho Constitucional ter entendido que dos nossos pedidos existe propriedade para que fizéssemos um salto, não se verificasse, em nosso entendimento, da linha D, do número 243 da Constituição da República, que o CC aprecia reclamações ou recursos. Depois é que passa para a validação. Então, sendo um processo meramente jurídico, eminentemente sui generis jurídico, não percebemos, ainda que a veneranda tenha dito que não vão perder os direitos que eventualmente tenham solicitado, que em virtude passamos para... Mas cria-se aqui uma grande preocupação, porque, repara uma questão muito simples, é que o Podemos recorreu de uma deliberação da CNE. Ou pronto, o órgão jurisdicional tem que apreciar a deliberação da CNE versus nosso recurso. Claro. E depois preocupa-nos que existe a própria lei, digo, a lei orgânica do CC, ao dizer que é a CNE quem instrui o recurso que faz chegar. Para nós, damos a sensação de que já é o momento da própria CNE fazer a contestação. E, por exemplo, nós nunca recebemos a peça de contestação da CNE. Ou a própria CNE sabe o que é que nós dissemos, nós não sabemos o que a CNE disse. Nós estamos a dizer que há discrepância gritante entre número de votos ou apuramentos entre eleições. Então, estamos a dizer que a CNE fez mal o seu trabalho. E não sabemos como é que a CNE respondeu. Aqui há um grave erro em termos de contraditório, não é? Situação de equidistância, dar as mesmas armas a todos, interessados e contra-interessados. Portanto, nós estamos armadilhados porque não sabemos se estamos certos ou errados. Então, sendo uma instância puramente jurisdicional, nos parece, é por isso, mas eu vou desculpar porque este é um café. Eventualmente, a veneranda poderia explicar essas coisas se tivéssemos uma agenda, eventualmente nós até mandaríamos questões a priori, e estas questões que colocamos em termos de sede de base legal estariam explicadas. Então, criamos esta preocupação, porque para nós, uma das coisas que podemos assim dizer que seria a verdade eleitoral, para nós, não é? Em função dos graves erros da deliberação da CNE, era que aquela deliberação decaísse. E achamos que o momento correto de cair não significa anular as eleições. Eu tenho estado a chamar a atenção às pessoas em relação a isto, porque como somos equipe, VMCS, parece que quando nós dizemos verdade eleitoral, estamos a dizer que Venâncio Melhor tem que ganhar eleições. Não é isso. Quando nós dizemos verdade eleitoral, é exatamente porque a própria processual jurídica, neste caso, não é, tem que obedecer a este escalonamento, a esta gradação. E esta gradação tem fases específicas. Se há uma reclamação específica, se o nosso recurso, por exemplo, faz menção de um outro recurso de um tribunal distrital, como é que estas coisas todas estão a passar para a fase da validação? Se, por exemplo, há um penso que é de Alto-Moloco, se não estou em erro, é Alto-Moloco, Murumbala, exatamente, alguns que demandaram que se fizesse recontagem. Por que estas questões estão a passar para a validação? Achamos que há um salto estranho para nós, né? E cria efetivamente esta insegurança, né? Ficamos sem chão, vamos assim dizer, e achamos que seria de bom grado que efetivamente, por ser uma instância jurisdicional, essas questões fossem respeitadas. E, bom, eu não vou me alongar. Eventualmente vou deixar aqui o meu colega também fazer alguns comentários, só para não monopolizar. Família, vocês assistiram. Após isso, hoje já no dia seguinte, o Dinis Tivani simplesmente foi na sua rede social escrever assim: o café de luxo.
onde iria virar saudade, onde iriam lhe envenenar. E eu vou deixar para vocês poderem ouvir aqui. Vamos lá ouvir. Chega de falar, J Privado. Vamos lá ouvir. Muitas vezes, o que não é dito é, na verdade, dito. A verdade, também, alcança-se lendo as entrelinhas. Uma delas é que o CC não tem fundamentos jurídicos para as ações e a forma como as está a levar a cabo. Forçámos que indicasse que normas usa para usurpar competências do STAE e da CNE. Tristemente, as evasivas denunciaram que não as têm. Se agir à margem da lei é uma das verdades ontem destapadas. A outra, mais importante, é que o escangalhamento da disciplina processual eleitoral pelo CC denota que a Frelimo e Daniel Chapo, de facto, perderam esta eleição. O CC fugiu apreciar nosso recurso porque isso implicaria aniquilar a deliberação da CNE, a tal que deu vitória à malta do A Vitória Prepara-se, uma novidade dilacerante que o CC tem medo de servir aos camaradas. Até quando? Um dos truques, como puderam perceber, é dizer que os pedidos, por nós, feitos, fazem catapultar o recurso para a fase de validação. Mas que falácia, novamente, sem fundamentação para esse destino que deu ao processo. O segundo truque é fingir trabalhar. Sim, a reverificar atas e editais. Como? Comparando-os, pondo, de um lado os da CNE e do outro, os dos partidos. Novamente, a metodologia é tão acientífica, juridicamente infundada, quanto não transparente. Comparar editais que, à partida, são falsos, jamais trará resultados verdadeiros. A escolha desta saída prende-se com o facto de que, à Frelimo e ao Daniel Chapo resta apenas ascender ao poder de forma déspota, estando o CC a fazer esse formalismo para amanciar o povo. Claro que haverá consequências, que é esse mesmo povo escalar os níveis de manifestação para proporções inenarráveis, colocando o país na ingovernabilidade. Claramente, o CC não quer ser um agente pacificador. O país já mudou e há gente que parece não acreditar nisso. Tarda que a ficha caia e o Laboratório de Soluções disse que um café às 15 horas, na companhia da imprensa, anularia o Podemos, tirando a legitimidade às manifestações, erro crasso. Nesse café de luxo, com águas imbebíveis, Lúcia Ribeiro disse: "Nós sempre trabalhamos assim, por exemplo, quando se referia ao facto de, materialmente, violar a lei negando apreciar o recurso, uma justificação que acompanha uma última verdade. Afinal, o CC desde sempre injustiçou a oposição." Família, vocês ouviram? Esse foi o café de luxo, esclarecido por quem? Dinis Tivani. Humilhada. Já se inscreva no canal, tamo junto, J Privado na casa, um alô, Deus abençoe Angola, Deus abençoe Moçambique, Deus abençoe o povo. Tamo juntos, one love. Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Lúcia Ribeiro, presidente do Conselho Constitucional, humilhado pelo... Humilhada.